Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vou esperar vocês entrarem aqui pra gente falar do capiroto, do Satanás. Peço desculpa primeiro pelo cenário, nós estamos trabalhando fora da minha cidade. Entregamos hoje uma emenda de R$200 mil para a Polícia Militar do município de Itajaí comprar 4 fuzis e uma nova viatura. E hoje também foi aprovado o nosso projeto, foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, da qual eu faço parte, representando o PSL como líder do bloco PSL-PL. Foi aprovado o nosso projeto de lei que proíbe o lockdown em Santa Catarina sem diálogo com a comunidade. Agora vai passar para uma última comissão e depois vai ser votado em plenário. Enfim, sejam super bem-vindos. Eu vou esperar o padre aparecer por aqui, já estou falando com ele aqui no computador, mas enfim. Quem é essa pessoa que vai participar com a gente hoje? Primeira coisa, mais importante de tudo, é que ele vai ser professor no Clube Campanholo. A partir deste minuto, a partir das 8 horas, o Clube Campanholo está com as vendas abertas para você fazer parte. No ano passado foram 3 mil alunos, 3 mil matrículas, mais de 3 mil matrículas estudando com a gente. Então aproveita que você já pode fazer a sua matrícula com o melhor preço de pré-venda, que é só pelos próximos 3 dias. Enfim, o padre Pedro Paulo Alexandre é um dos nossos professores. Nós teremos um mês inteiro dedicado ao tema Revolução, Marxismo, Anticristianismo e Ocultismo. 4 assuntos no mesmo tema, 4 assuntos no mesmo mês. E o padre Pedro Paulo Alexandre será um dos nossos professores e o outro professor será um protestante teólogo chamado Aramis de Barros. Então a gente vai ter 2 concepções, né? Uma protestante e uma católica, para falar desse assunto com a gente nesse mês. O padre Pedro Paulo Alexandre hoje tem 35 anos, é pároco da paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Serraria, em São José. Já foi vigário da paróquia Nossa Senhora do Desterro e administrador paroquial da paróquia São Francisco Xavier, ambas em Florianópolis. E quando eu conheci o padre, eu estava a trabalho em Anitápolis. Inclusive, nós enviamos R$168 mil para Anitápolis comprar uma ambulância, a cidade do padre, onde eu fiz amizade com ele. Bem, o padre vai falar comigo, que nós vamos juntos falar sobre um livro que nós escolhemos para fazer parte dos 7 livros que vão para o Clube Campanholo, que é Marx e Satã, essa belezura que já está à venda lá na Livraria Campanholo por apenas R$27. Ele vai compor este mês junto comigo. A gente vai estudar, junto com o professor Aramis, nós três professores, esse tema. Como funciona o pensamento revolucionário, diretrizes fundamentais do marxismo, um pouco da biografia do Karl Marx e tudo mais. Assim que o padre chegar, ele vai poder nos contar também um fato muito inusitado sobre ele, que é o fato de ele ser um padre exorcista, um dos pouquíssimos que ainda existem no Brasil. Se não me falha a memória, são apenas 30 padres exorcistas no Brasil ainda, e um deles mora do ladinho da minha casa, e é o padre Pedro Paulo Alexandre. Depois ele vai contar para vocês como é essa experiência, como é que se identificam os tipos de possessões demoníacas, vai contar para vocês qual é a formação que uma pessoa tem que ter para se tornar padre, e até mesmo para se tornar padre exorcista. Tudo isso ele vai conversar com vocês. Se você ficar até o fim da live, ou depois você voltar para o nosso feed, a live vai estar salva. E quem ficar até o fim terá a oportunidade de participar de um sorteio, de uma forma muito simples. No final do vídeo, ele vai aparecer no feed. Quando ele aparecer no feed, você precisa comentar, marcando um amigo. E aí você vai concorrer a 3 livros. Um livro meu, Feminismo, Perversão e Subversão, que já vendeu mais de 45 mil cópias neste Brasil. Esse sucesso aqui, maravilhoso. O outro livro que você vai concorrer é o Marx e Satã. E por último, o 3º livro é um livro de autoria do próprio Padre Pedro. E aí o vencedor vai poder escolher. Ele tem livros sobre contraceptivos, ele tem livros sobre família, sobre vocação sacerdotal, e também tem livros sobre... Opa, ele apareceu aqui. E também tem livros sobre fenômenos preternaturais. Essas coisas aí mesmo que você tá imaginando. Então assim que ele chegar, a gente vai conversar mais sobre isso. Estou esperando ele. Onde que ele tá, gente?
espero que o capeta não tenha furado o pneu do carro do padre para ele se atrasar. Oi, padre, tudo bem? Olá, boa noite, Ana. Boa noite, padre. Eu estava esperando o senhor para a gente começar a nossa live com uma oração. O que o senhor acha? Ótimo, vamos iniciar com a oração. Maravilhoso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado Seja o vosso nome. vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Eu me meti na frente do Senhor, a senhora que devia fazer essa oração por nós. Padre, seja super bem-vindo, que alegria ter o senhor conosco. O senhor deve ter visto que nós ficamos famosos, fomos parar no NSC Total, no ND+, por estarmos falando desse assunto, que na minha opinião é muitíssimo importante, e tenho certeza que o senhor concorda comigo. Eu já estava conversando com o pessoal que o senhor é um padre exorcista, e as pessoas não estão acostumadas a encontrar com um, e nem a ter a oportunidade de perguntar para um padre como foi a sua formação, como realmente funciona o seu trabalho, quais são os mitos em torno disso. Então, padre, eu gostaria de ouvir o senhor por alguns minutos contando para a gente sobre isso, sobre sua formação, sobre o seu trabalho, por favor. Bem, para uma pessoa ficar padre, né, é preciso, então, fazer 2 faculdades, né, 2 cursos superiores. Primeiramente, então, um curso de filosofia, um período de 3 anos. Depois, um curso de teologia, né, geralmente, então, 4 anos. E, fora isso, também o tempo de convívio no seminário, né, os vários trabalhos pastorais. A questão do Ministério de Exorcismo, bem, eu já era padre e fazia muitas leituras, né, sobre esse tema, e meu bispo me incentivou a fazer um curso de formação sobre esta área em Roma. Então, fiz 2 cursos em Roma, 2 estágios em Portugal, com o padre Duarte Lara, que também é um exorcista, que acompanhou muito tempo o padre Gabriele Amorte, né? E aí eu participo a cada 2 anos também do encontro em Roma da Associação Internacional de Exorcistas, que também faço parte. E, claro, continuo lendo muito, né, estudando sobre esse tema. Fui nomeado exorcista no ano de 2015, né, por meu bispo, e há pouco tempo saiu um texto oficial na CNBB também sobre esse tema. Um material de estudo, onde nesse texto lembrávamos aquele pedido do Papa São João Paulo II, que todas as dioceses tivessem ao menos um exorcista. Bom, padre, as pessoas também têm, muito obrigada. Então, veja bem, as pessoas têm a impressão quando falam, e até comentários ridículos, assim, comentários intolerantes, uma, assim, uma assim, misocristia absurda, uma cristofobia doentia de muitas pessoas que comentaram sobre a nossa live, como se o senhor fosse anti-ciência, obscurantista, por ser um padre exorcista. Então, tenho certeza que, sei lá, 90%, 95% das pessoas que criticaram o senhor pela sua vocação não tem 10% da sua instrução, da sua formação, e não tem nem ideia do rigor, inclusive científico, né? Que é uma expressão que eu detesto, mas o rigor científico que é preciso ter para chegar à função que o senhor exerce hoje. As pessoas também, eu acho que têm bastante preconceito ou falta de informação sobre como é o trabalho de um exorcista, qual é o trabalho de um exorcista. As pessoas seguiam bastante por filmes de terror, né? Por produções hollywoodianas. E eu gostaria que o senhor explicasse qual é o trabalho que o senhor faz. O senhor recebe ligações de pessoas que estão passando por dificuldade com algum familiar, com algum ente querido. É um trabalho parecido com o que a gente vê na TV, nos filmes, ou é um trabalho totalmente diferente, é mais light, é pior do que se pode imaginar? O que o senhor poderia nos dizer sobre isso? Bem, o Ministério de Exorcismos é um ministério de misericórdia. Então, as pessoas, né, batem a porta da igreja pedindo acolhida, ajuda, né, acompanhamento.
Então, aparecem solicitação de pedidos de todo o Estado, né? E aí nós, então, retornamos o contato, passamos um formulário e aí também agendamos o encontro, né? Claro, um primeiro encontro mais para conhecer, né, mais a situação. Eu tenho um grupo de apoio também, de psicólogos, de psiquiatras que me dão um suporte, né? Quando são coisas mais simples, aí logo a gente consegue discernir com bastante precisão. Eu sempre procuro não me antecipar no diagnóstico, faço sempre realmente tudo com muito, muito cuidado, muita atenção, né? Mas temos esse grupo também de profissionais da saúde que dão esse amparo, psicólogos, psiquiatras, cristãos, né, que sabem que distúrbios espirituais são realidades possíveis, né? E quando as pessoas pensam a respeito desse ministério, logo já vem então algumas cenas de filmes, né? Temos bem poucos filmes sérios sobre esse tema. Melhor, né, que temos até hoje é o filme O Exorcismo de Emily Rose, que é um caso real, aconteceu na Alemanha. Daqui uns dias vai sair um livro aqui no Brasil sobre esse tema. Mas também temos um bom filme, que é O Ritual, O Exorcismo dos anos 70, né? São baseados em fatos reais. Mas nem tudo é possessão, né? O demônio age de duas maneiras na vida da pessoa. O demônio pode, pode agir de uma primeira maneira, que é uma ação ordinária, né? Que nós, então, tecnicamente chamamos de tentação, né? Que é a ação mais séria e mais perigosa. Mas também podem acontecer ações extraordinárias. Então, por exemplo, né, por meio da vexação, quando o demônio vai agir sobre um dos sentidos externos, né, da pessoa. A pessoa pode ver coisas, ouvir coisas, sentir coisas. Pode haver também uma ação extraordinária na forma de obsessão, né, que é uma ação sobre os nossos sentidos internos, né? Então, o demônio pode atormentar a mente, a imaginação da pessoa, né, com pensamentos, com ideias obsessivas. E, claro, temos casos, então, um pouco mais graves, né, que são os casos de possessão. Quando a pessoa tem crises, manifestações, né? Então, bem, por que essas coisas mais extraordinárias acontecem? Principalmente por conta de pecados graves. Né? Porque são pecados graves. São aqueles pecados relacionados a um dos 10 mandamentos da lei de Deus, um dos 5 mandamentos da igreja, né? Principalmente os pecados contra o primeiro mandamento da lei de Deus, por meio de adivinhação, magia, aquelas práticas que são proibidas por Deus, né, nas Sagradas Escrituras. E por quê? Quando a pessoa peca gravemente, a pessoa perde o estado de graça. E a pessoa aí fica vulnerável espiritualmente, né? E é preciso Então, o acompanhamento, e a igreja tem essa oração prevista para essas circunstâncias, né? Que é o rito de exorcismos e outras orações. Então, a gente poderia dizer que existem níveis diferentes de comprometimento de uma possessão ou de uma opressão demoníaca. E trazendo para o nosso assunto de hoje, Padre, que é o livro que nós selecionamos, nós podemos dizer que existem também níveis diferentes de comprometimento com o satanismo em si. E quando nós propusemos esse livro aqui, Marx e Satã, para a gente falar hoje, tem um outro do mesmo autor também, relativamente famoso, Era Karl Marx um satanista? Eu gostaria apenas de explicar para a gente começar. Isso, Padre, isso mesmo. Gostaria de explicar para o pessoal, antes da gente continuar a nossa conversa, qual foi o motivo de nós termos escolhido um livro tão polêmico e aparentemente tão controverso para compor o nosso clube de estudos, né, do Clube Campanholo, inclusive do qual o senhor vai ser nosso professor em alguma ocasião. Nós escolhemos esse autor, e eu quero apenas 2 minutinhos de atenção, porque este livro aqui, Torturado por Amor a Cristo, do mesmo escritor, do Richard Wurmbrand, foi o primeiro livro sobre política que eu li na minha vida, quando eu era apenas uma adolescente, 15 para 16 anos. E foi um livro que mudou completamente a minha vida e abriu os meus olhos para uma série de questões, como, por exemplo, fui criada numa família evangélica e o meu pai e a família, né, a minha família
tinham uma concepção evangélica bastante anticatólica em inúmeros momentos, e a educação religiosa e teológica que eu recebia na igreja não era das mais profundas. Eu tinha, então, a impressão de que o mundo cristão se dividia entre católicos contra evangélicos. Eu tinha esse pensamento por causa da educação que eu tive na adolescência. Quando eu li este livro aqui, que eu inclusive comprei numa livraria evangélica, de uma igreja, do lado de uma igreja de Assembleia de Deus, eu jamais podia imaginar que isso mudaria completamente a minha perspectiva sobre isso, porque o pastor Richard Wurmbrand, inclusive o senhor é católico, mas ele é protestante, ele me mostrou que dentro das cadeias de tortura comunista não existe distinção entre católicos, ortodoxos, batistas, metodistas, assembleianos. Não existe distinção entre os cristãos. Recentemente, alguns poucos anos atrás, teve um vídeo que chocou a humanidade, que foi se não me falha a memória, foi uma execução do ISIS que matou 14 cristãos coptas do Egito. Bem, quando eu li esse livro do Richard pela primeira vez, eu sequer entendia que existia uma verdadeira irmandade entre os cristãos, né? Aliás, nunca tinha ouvido falar sobre cristãos coptas, não sabia quase nada sobre os anglicanos, não sabia a diferença entre luteranos e batistas, e eu me despertei a partir desse momento para a realidade política do cristianismo e para a perseguição que os cristãos estavam sofrendo. E eu me lembro claramente que há 15 anos atrás, quando eu li esse livro, eu nunca mais abri a minha boca para falar mal de nenhuma denominação cristã. Seja qualquer uma, né? Metodista, batista, ortodoxa, luterana, qualquer uma. Carismática, nada. Nunca mais abri a boca para falar que determinada igreja era ruim, do mal, etc. Só que esse livro, padre, o senhor já deve... O senhor tem esse livro? Tem uma edição mais antiga e depois adquiri uma versão mais nova. Essa foi a versão que eu li, inclusive, quando eu tinha 16 anos, mas eu emprestei para alguém e me levaram embora. Mas enfim, padre, eu não coloquei este livro para nós estudarmos no Clube Campanholo porque ele está custando R$ 450. E existem apenas 5 exemplares. Nós podemos vender os nossos exemplares aí, padre, ficamos com R$ 1.000 no bolso. E existem apenas mais 5 exemplares disponíveis e por esse preço. Então seria impossível que outras pessoas lessem essa obra para estudar com a gente. Então, como precisava escolher um livro do mesmo autor, existem vários, né? Como esse daqui, ó. Cristo em Cadeias Comunistas, mas também muito antigo, não tem mais versões dele agora. Eu paguei R$ 90 por um livro assim, é todo velho. Então nós acabamos escolhendo Marx e Satã, que é a obra do Richard mais recentemente publicada pela editora Monergismo, e que, na minha opinião, não é a melhor, inclusive eu diria que é a pior de todas as que eu li, mas é a mais acessível e traz dentro desse livro o que é importante para nós, somos cristãos, discutir agora. O quão satanista é uma doutrina ideológica que tem satisfação, que tem sadismo em torturar pessoas de determinada confissão religiosa até que elas blasfemem ou até a morte. Então, isso fica muito claro nesse livro. Esse povo todo aleatório aí que ficou criticando a nossa live, padre, eles falaram muito sobre falta de comprovação científica, sobre falta de titulação, o que é extremamente absurdo, tendo em vista que a sua formação é riquíssima e que eu também tenho formação em história, o que também independe, né? Podia não ter formação nenhuma, mas eles criticaram muito a nossa discussão por dizer que era uma discussão anticientífica, né? Sem provas, etc. Uma crítica também que se faz ao livro do Richard. Então, eu gostaria de, nessa conversa que nós vamos ter, padre, explicar por que é importante ler esse livro, apesar das controvérsias e até de alguns problemas que ele apresenta na hora de comprovar alguns dos seus argumentos. Eu gostaria de ouvir do senhor quais foram as partes da leitura que o senhor acha assim, todo cristão deve conhecer, quando o senhor estava lendo essa obra. Poderia apresentar assim brevemente um pouquinho da biografia dele? Ótimo, excelente. Bem, antes disso, né, quando a gente trata, né, sobre um personagem histórico, as pessoas começam a dizer, mas Hitler era cristão, Mussolini era católico,
Bem, quando a gente quer conhecer a história da igreja, a gente não olha para, a gente olha para os santos, né? Não para os traidores. E quando a gente né, trata, quando as pessoas logo pensam na questão, né, do socialismo, do comunismo, as pessoas pensam, mas qual o problema que a gente tem em entender que tudo se trata de partilhas de bens e tudo isso, né? Olha, a maioria das pessoas que defendem, né, essas ideias, essas pautas, querem que os outros partilhem, mas eles não partilham, né? Então, se a gente for olhar, né, para qualquer sistema econômico, todos são manchados de sangue, né? Ninguém lúcido nega que o capitalismo tem as suas depravações, né? Mas e o comunismo, né? Será que o comunismo é realmente um paraíso sobre a Terra, como alguns afirmam? Né? Então, esse livro ajuda realmente a gente colocar os pés no chão e ter um olhar realmente crítico, né, para toda essa realidade que a gente hoje se depara. Então, o pastor Richard, ele nasceu em 1909, na Romênia, era de uma família judaica, era caçula de 4 filhos. Seu pai morreu ainda quando ele tinha 9 anos, e aos 14 anos ele estava convicto no ateísmo, né? E chegou realmente até odiar, né, a religião. E na adolescência ele foi enviado para estudar marxismo em Moscou. E no ano seguinte ele conseguiu então retornar clandestinamente, e aí começou então, né, uma série de perseguições pela polícia secreta, que o levou muitas vezes à prisão. Foi ordenado 2 vezes, primeiramente como, no ano de 1938, houve uma missão anglicana para os judeus, e aí ele teve uma experiência pessoal com Jesus. E aí ele foi ordenado 2 vezes, primeiramente como anglicano, e após a Segunda Guerra como pastor luterano, né? E em 1944, a União Soviética ocupou a Romênia. E logo em seguida, os comunistas tomaram o poder e procuraram, então, instrumentalizar a igreja. E em pouco tempo, eles começam a controlar as igrejas, né? E ele se levanta, né, com uma voz realmente muito firme, muito profética, e preso, então, busca evangelizar os soldados, né, do Exército Vermelho. Então, ele é preso no dia 29 de fevereiro de 1948, enquanto estava pregando. Ficou 8 anos e meio na prisão, sendo 3 anos numa solitária. Tem um filme, que depois a Ana pode divulgar, né, que é Torturados por Cristo. Mostra um pouco assim, de como era a prisão, realmente a crueldade, né, que ele, né, e tantos ali passaram. A sua esposa também foi presa em 1950, ficou 3 anos, né, presa em trabalho escravo, de uma forma realmente muito, muito severa. Richard, então, ele foi libertado em 1956, sob o aviso de não pregar mais, né? E aí ele foi preso novamente em 1959, condenado agora então a 25 anos, né, de cárcere. Lá dentro ele foi brutalmente espancado, açoitado, torturado, obrigado a ingerir drogas. 1964 ele consegue então, né, ser liberto por conta da anistia, e os cristãos noruegueses, eles então, né, fazem toda uma negociação de um valor muito alto, quase 10 vezes mais, para que né, o pastor então pudesse sair do país. E é então fora do país que ele vai, né, ser uma voz profética, vai tornar a voz, né, da igreja perseguida, muito conhecida, vai iniciar também uma missão para Jesus, uma missão Jesus para o mundo comunista. Então, de ajudar essas pessoas que estão passando, né, por esse flagelo. E é isso. Então, esse autor é um autor muito sério e muito credibilizado para tratar desse tema. Por quê? Primeiro, ele foi uma testemunha ocular. Ele sentiu na pele aquilo que nós, muitas vezes, só ouvimos falar, né?
Então, e aí, algumas pessoas que talvez estejam nos ouvindo, né, que seja aquela turminha do bem, muitas vezes pensam assim, tudo bem quando é com o outro, né? Mas eu acho que essa live pode nos ajudar realmente a gente a colocar os pés no chão e dizer, e se fosse comigo? Né? Se fosse com um dos meus. Então, para a gente olhar assim também com humanidade para as pessoas, né? Que falta tanto no nosso tempo. A polarização em tantas situações, então não se olha para a humanidade, né? Das pessoas. Bem, antes de colocar assim, alguns pontos que eu gostaria de dar destaque, Ana, o pastor Richard, né? Não só também com os livros que você colocou e depois também esse outro aqui, no Submundo de Deus, ele então vai assim apresentar para nós, né, um Marx que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Que Marx não foi aquele santinho como as pessoas imaginam, né? Ao contrário, né, foi alguém realmente né, alguém perverso, né? Então eu vou ressaltar aqui alguns pontos da vida de Marx que eu acho que é importante a gente sempre ter presente. Depois, nas obras, ele vai sempre dando muitas referências para ele mostrar assim, não é algo criado, né? Mas podemos depois buscar as fontes. Então, Marx, ele começa a vida numa família temente a Deus. Foi batizado numa igreja cristã e existem documentos que falam que, né, na juventude ele era cristão. Mas como a família, né, todo aquele ambiente ele, judaico, então ele vai começar a ser desprezado no mundo judaico. Por quê? As coisas já não estavam muito bem, mas quando ele escreveu uma obra chamada A Questão Judaica, isso realmente trouxe muita revolta. Ele passou a ser odiado pelos judeus. Então, algumas pessoas, né, durante a semana, nas críticas ali, porque o que a gente fez, né, Ana? A gente apenas divulgou uma imagem, não falamos mais nada, né? Só colocamos uma imagem com o título de um dos livros. Pessoas dizem, mas vão falar mal dos judeus e não sei o quê. Nada a ver, né? A gente vai ver depois que, né, Marx era bem crítico aos judeus e maltratava muito, né? Nunca praticou o judaísmo. Seus filhos foram criados como ateus. E em algum momento da vida dele, né, ele passou por um momento difícil de rebelião contra Deus e contra todos os valores cristãos. E no Manifesto Comunista, ele diz que o seu objetivo era a abolição não só de todas as religiões, mas também de toda a moral que tornaria tudo permissível. Bem, é impossível a gente entender, né, o pensamento de Marx sem conhecer duas obras dele. O Manifesto Comunista e também, que é assinado por Engels, mas né, ele é o autor, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Né? Tem que ter estômago para ler. Né? E aí a gente além de ser bem chato, né, padre? Muito além chato. de ser uma chatice. Muito chato. Não sei se os comunistas leem esses livros para realmente ficar defendendo, porque tem que ter muita paciência, né? Então, ele, mesmo sendo anti-Deus, ele não era ateu, como muitos comunistas defendem. E ele teve 7 filhos, e a forma de vida que ele levava levou 4 filhos a se suicidarem. Alguns autores dizem que foram 3, enfim, há debate sobre isso, né? Mas filhos deles, alguns no mínimo filhos... 2 das suas Isso, filhas certeza. comprovadamente se suicidaram. No mínimo 2, né? Comprovadamente. Isso. Se é de 2 a 4... E 3 morreram de fome. Que interessante, né? Apesar de Marx ter condição financeira de sustentá-los, inclusive porque a família dele era relativamente abastada e ele também tinha um talento literário e linguístico muito grande do qual ele podia se valer para sustentar esses filhos se ele quisesse, né? Mas ele não queria. Isso. Então, só para começar, esse pensamento, padre, a forma como Marx conduziu a sua vida privada, para mim, é um indício fortíssimo da sua ligação, da sua vida satânica. Agora, a questão principal que se discutiu a respeito da nossa live era se Marx praticava culto satânico e magia negra ou não. Essa questão é completamente superficial e secundária.
A questão principal do livro do Richard é mostrar isso que o senhor está falando, pela vida dos filhos dele, que morreram 3 de fome, os 2 que se suicidaram, e o outro filho que ele teve com a empregada, que ele renegou, mandou o Engels criar no lugar dele, que era maltratado o tempo todo. Essa conduta é uma conduta satânica. Inclusive, padre, existe aquele versículo bíblico muito lindo que diz, onde Jesus está respondendo aos discípulos, ele diz: quem seria capaz de um filho lhe pedindo pão oferecer pedra? Né? Jesus está dizendo que nem os seres humanos que são maus e pecadores são capazes ou comumente agem assim como Marcos agiu, né? Claro que Jesus não estava falando de Marcos, mas ele de tudo sabia, obviamente. Então Marcos era esse tipo de pai que nem mesmo um pai pecador consegue ser. Quero ouvir mais do senhor, por favor. Então, como você colocou, né? Ele engravidou a antiga babá e nunca ajudou. Né? E sempre viveu, né, nas costas da mulher. Né? Foi sustentado pela mulher. A esposa abandonou ele 2 vezes, mas voltou. E quando ela morreu, ele nem sequer foi, né, no enterro dela. E em um primeiro momento, ele não pensava, né, no socialismo. Ele até combatia, mas foi com Moses S. que fez ele... Foi Moses que fez ele abraçar a ideia socialista. Que mais tarde também, né, esse mesmo Moses S. vai levar também Hegel, né, ao comunismo. E aí, as pessoas têm uma ideia errada até, né, padre? De que o socialismo e o comunismo surgem com o Karl Marx. E, na verdade, já existia um socialismo e hoje a palavra correta seria marxismo, né? Quando a gente está falando das ideias essencialmente dele. Inclusive, eu gostaria de interromper o senhor para recomendar um livro sobre isso, que tem tudo a ver com o nosso assunto e com isso que o senhor está falando, né? Eu costumava chamar de Hess, né? Mas o senhor chamou de Hess, né? Eu realmente não sei como é a pronúncia, mas também aparece um pouco da trajetória dele, do Owen, aqui que criou, né, o pai do cooperativismo. Esse livro aqui, ó, pessoal, A Fé Revolucionária. Padre, o senhor me dá um minuto, eu vou mostrar o livro, tá? A Fé Revolucionária, olha só, é um calhamaço. Eu separei só as citações que falam sobre o aspecto religioso de seita que está ligado ao marxismo. Aliás, todo esse livro aqui, de quase 1000 páginas, fala somente sobre o aspecto metafísico ou o aspecto de crença, de seita das ideias marxistas. E antes das ideias marxistas, mesmo das ideias socialistas. E só para vocês terem uma ideia, quem escreveu esse livro aqui é doutor por Oxford e formado na Universidade de Princeton, foi professor de história nas universidades de Harvard e Princeton, e também foi o 13º bibliotecário do Congresso, nomeado pelo próprio Ronald Reagan. Então, assim, 1000 páginas, quase 1000 páginas, para mostrar para a gente as raízes espirituais por trás do espírito revolucionário marxista. E só para complementar o que o senhor disse com genialidade, padre, existem 2 tipos de ateísmo. Inclusive, essa referência está no livro do Richard. E essa referência sobre 2 tipos de ateísmo, eu acho que está também aqui, tá neste livro, no livro negro do comunismo, e também está no livro Cristofobia. Essa distinção, né, entre 2 tipos de... tem mais um livro legal, padre, que o senhor até vai gostar, né? Porque eu não sou católica, mas o senhor é, né? É esse daqui, ó. O comunismo e o futuro da igreja no Brasil. E todos esses livros que eu mostrei aqui falam sobre o aspecto do ateísmo militante, que é uma coisa bem diferente. Eu conheço pessoas que são ateias e que, obviamente não são satanistas. São pessoas para as quais apenas falta fé. E, tipo, se te falta fé, que pena, né? Peça a Deus para ver se ele te dá essa fé. Mas a característica do Marx, o senhor leu isso no livro do Richard, e para aqueles que estão colocando o livro do Richard Wurmbrand em dúvida, apesar de ele ter sido uma testemunha ocular de um dos momentos mais bárbaros da história da humanidade, existem todos esses outros livros que eu citei com o mesmo argumento. Este ateísmo característico de Marx não é o ateísmo
de boa, daquele carinha que fica ouvindo rock and roll e diz que Deus não existe e vai ficar ouvindo Black Sabbath achando que tá. Não é esse tipo de É ateísmo. de ódio à É um igreja. ateísmo, é um ateísmo militante. E eu gosto disso que o senhor falou, porque o Richard diz o que para mim é a melhor definição, padre. Eu posso ler, o senhor me permite? Ele não era ateu, era anti-Deus. Isso. Ele coloca uma definição que eu acho assim genial. O livro, o Richard é maravilhoso. Ele é um personagem, uma pessoa maravilhosa. É, existem citações aqui no livro que eu fiquei bastante na dúvida porque ele perdeu uma oportunidade de colocar referência. E eu achei que sim, faltou a referência direta e detalhada. Da onde você tirou isso? Isso me Agora deixou um tem um. pouco na dúvida. E aí o que que eu fiz? Eu cortei todos esses trechos do livro que eu achei duvidoso. Ó, isso aqui tá duvidoso. Eu cortei. E deixei só o que eu tinha 100% certeza que dava para conferir. Mesmo assim, continuou sendo um livro absolutamente maravilhoso. E o que eu separei aqui, ó, é uma citação que está na página 38, pessoal, para depois vocês que vão fazer parte do Clube Campanholo, que vão assistir essa live depois, sei lá quando for, risca no seu livro também. O Richard diz o seguinte: é essencial neste ponto dizer enfaticamente que Marx e seus camaradas, enquanto anti-Deus, não eram ateus como os marxistas de hoje dizem. Ou seja, enquanto eles abertamente denunciavam e vilipendiavam a Deus, eles odiavam um Deus em quem eles precisavam acreditar. Ninguém tem tanto ódio por uma coisa que não existe. Por exemplo, eu vivo a minha vida tranquilamente, não tenho ódio nenhum de ET, não tenho ódio nenhum de duende, porque eu sei que eles não existem. E se tiver alguém com uma seita de ET, uma seita de duende, uma seita de unicórnio cor-de-rosa, eu não vou viver a minha vida para perseguir e torturar essas pessoas, porque não existe e eu não ligo, não ligo a mínima. Mas o comportamento que o Marx tinha, conforme diz o pastor Richard, desafiava não a existência de Deus, mas a supremacia de Deus. E isto é uma característica satanista. Se o Marx fazia cultos satânicos, magia negra escondido na casa dele ou não, isso não tem como saber, porque, primeiro, como o próprio Richard diz, e ele é muito sincero em dizer, não tem como você saber se uma pessoa faz parte ou não de uma seita secreta, porque ela é secreta. Então, isso é completamente secundário. Mas que o pensamento de Marx era extremamente satanista, era. E qual é a principal característica do satanismo que o senhor viu aí no livro, eu também, todo mundo que lê o livro vai perceber? É a militância anti-Deus. Né? Se a religião cristã prega a transcendência, o espiritual, o anti-Deus prega o materialismo, o ateísmo. Não porque ele realmente acha que não existe um transcendente, mas porque ele precisa minar esse tipo de pensamento. E que, inclusive, a gente vê também o Richard mencionar e outros autores anticomunistas mencionarem que quebrar essa característica de transcendência no ser humano, ou essa essência transcendental, fragiliza esse ser humano ainda mais. Ele fica ainda mais vítima e ainda mais vulnerável ao sistema comunista, né? Então, desculpa interromper o senhor estava falando justamente sobre Marx não ser ateu, e eu quero continuar ouvindo o senhor. Excelente. Então, este homem, né, chamado Moses Hess, que vai introduzir Marx no socialismo. E aí, né, Moses Hess diz assim, uma citação, né, que aparece no livro. Marx era satanista, naquele livro lá está na página 36. Ele dizia assim: Dr. Marx, o meu ídolo, é quem vai dar o pontapé final na religião e na política da Idade Média. E o amigo deste homem, chamado George Jung, disse isso de modo ainda mais claro. Abre aspas. Marx certamente irá afugentar Deus do seu paraíso. Fecha aspas. Então, esse Hess, ele depois vai fundar o socialismo moderno, depois vai também fundar um movimento bem fora de tudo isso, né? Um movimento bem diverso, que é uma forma específica, né, de sionismo. E aí, então, a gente vai, né, vendo assim, a partir dessa história, desses contatos, né, e esse caminho que Marx vai fazendo, que ele vai alimentando, né, não só um ódio contra Deus, mas também contra pessoas, né? Então, existe um ódio de Marx
com o povo alemão. Algumas frases de Marx. Ele dizia, a surra é o único meio para ressuscitar os alemães. Chamava o povo alemão de... dizia, o estúpido povo alemão. Outra citação dele. Alemães, chineses e judeus devem ser comparados a mascate e pequenos mercadores. Então, não é só, né, com relação aos alemães, mas também aos judeus, os negros. Marx era a favor da escravidão na América do Norte, né? Então, Eu até fiz uma lista, padre, de todos os povos dos quais ele falou mal. Eu anotei aqui no meu livro, porque assim, as pessoas falam sobre o livro A Questão Judaica, né? Que ele era antissemita declarado. Só que a gente vai lendo sobre a vida dele, e não somente nesse livro, aqui em todos os outros que eu mostrei, e a gente vê que não é que ele tinha ódio dos judeus, ele tinha ódio dos negros, dos eslavos, dos croatas, dos tchecos, dos russos, ele falou mal dos alemães, falou mal dos ingleses, falou mal dos burgueses e falou mal dos proletários. Inclusive, ele chama os proletários em alguns momentos com o adjetivo de vagabundos, sendo ele próprio, o próprio Karl Marx, o cidadão mais vagabundo que já pisou em terras inglesas, alemãs, em todo o território da Prússia, né? Porque, como o senhor disse antes, ele nunca trabalhou, viveu nas costas do Engels e da mulher dele. Então, ele tinha um ódio geral. E um dos trechos que eu achei mais legais, assim, que definem a personalidade do Marx aqui no livro do Richard, é que ele demonstrou ódio por diversos povos em diversos momentos da vida dele. Mas em nenhum momento ele demonstrou amor ou apreço por algum povo, né? Seja o dele ou outro. Então, uma das características essenciais do conservador é que ele respeita e ama a sua regionalidade, o seu bairro, a sua cidade, a sua pátria, seu povo, a sua religião. E o Marx tinha desprezo por absolutamente tudo. E veja, se Deus nos ensinou ao estabelecer dois princípios, o da pátria e o da igreja, que nós devemos amar isso, e Marx faz justamente o contrário, odiando família, igreja e, por fim, odiando também nação, que é um outro conceito que, óbvio, Deus não instituiu, mas ele encaminhou, né, através dos povos ali na história da antiguidade. Enfim, então ele é completamente anti-Deus, né? E então, óbvio que... Eu vou ouvir mais o senhor, por favor. Desculpa, eu vou parar de interromper. Esta ideia que as pessoas, né, têm hoje de Marx, o autor diz que é um mito, né? Porque ele não, na página 128, ele diz que Marx não foi movido pela pobreza, né, do proletariado, para que a qual a revolução era o único remédio. Ele não amava o proletariado, chamava-os de malucos, estúpidos, asnos, vagabundos, né? Então, ele não amava os camaradas, né, como hoje se fala, né, e não se questiona. Então, claro, pode parecer algo muito pesado isso que nós estamos colocando, então leia o livro, né? Tem as referências, você pode consultar, né? Então, tudo isso é para, assim, trazermos esse contraponto, porque é importante a gente, né, ler sobre todos os âmbitos, não só ler aquilo que nos agrada, né? Então, também ter esses contrapontos que... E o autor aqui ele é muito, muito rico nesse sentido, porque como ele passou por toda essa situação, então ele se dedicou a estudar a fundo, né, Marx, o socialismo, tudo isso, para poder realmente responder, né, e com fontes, né, seguras, ir mostrando quem de fato, né, era este homem. Algumas pessoas, Ana, elas têm... Deixa eu ver onde que eu tinha... Não, depois eu, né, coloco isso. Acho que ele poderia agora dar um passo a mais, mostrando como Marx e depois também, né, o comunismo, tudo isso, eles são... eles investem na violência. Sim. Uma citação de Marx do Capital diz assim: a violência é a parteira que tira a nova sociedade do útero da velha sociedade. Né? E aí, então, é só, né, o ponto de partida, porque a gente vai ver, então, experiências realmente muito dolorosas, muito graves,
de pessoas que passaram por isso, né? E aí, algo que você acenou lá no começo e que acho que seria interessante também aqui retomar, então, as crueldades que estão por trás deste movimento, né? Quando se fala, padre, desculpa interromper o senhor, já que nós temos um público cristão, eu vou me permitir fazer algumas referências bíblicas. Os evangelhos dizem que a gente conhece uma árvore pelos frutos, porque às vezes até é muito bonita, né? E também tem aquela passagem onde Jesus está passando e eu acho que é uma figueira que não dá frutos, uma figueira mentirosa, né? E Jesus amaldiçoa essa figueira. Então Jesus levava isso... Oi? Mateus 7. Aí, ó, pois é. E Jesus amaldiçoou essa figueira porque ela é uma árvore mentirosa, que devia produzir frutos e não produz, e ele também usa outras parábolas. É possível uma macieira produzir peras e assim sucessivamente. E a raiz, o que o Richard Wurmbrand quer mostrar pra gente sobre o que ele chama de satanismo de Marx, tem a ver com os frutos do que ele propagou. Como o senhor bem disse, ele não tinha escrúpulos em indicar a violência. Eu não consegui encontrar, por exemplo, referências que ele tenha feito à tortura, mas ele fez referências ao ódio. Na verdade, há uma única referência, né, que o senhor deve ter visto também, a tortura no sentido de que ele disse que a tortura era sei lá, um elemento social que possibilitava o progresso tecnológico. Mas ele não precisa... vão levando isso, né, em graus extremos. Exatamente. E a gente estudou lá no Clube Campanholo, no Clube 1.0 no ano passado, duas características muito fortes em todo revolucionário, em todo pensamento de esquerda. E nessa citação que o senhor falou, aí deu para identificar duas dessas características, assim, literalmente. O revolucionário, que é o inimigo do conservador, ele tem confiança em uma natureza humana hipoteticamente perfeita, ou num futuro hipotético, e ele também usa como justificativa para todos os seus atos o fim almejado. Então, aquela frase, os fins justificam os meios, ou aquela frase, não se faz um omelete sem quebrar ovos, são frases revolucionárias que estão imbuídas no pensamento marxista de forma inegável. Então, o que os marxistas e os praticantes das ideologias de Marx e outros socialistas e comunistas, que na minha opinião são satanistas, o que eles fazem? Eles levam isso ao extremo. Acreditando que existe uma sociedade hipotética no futuro melhor, um paraíso na Terra, então a gente vai aplicar todos os meios necessários para chegar a esse objetivo. E uma outra característica importante do Marx, e que o pastor Richard menciona, eu achei assim, genial ele ter resgatado isso, é que ele menciona que Karl Marx não esperava que um dia a revolução terminasse. Então ele diz que a revolução almejada é uma revolução permanente. E se a prática do método revolucionário é a violência, a chacina, o genocídio permanentes, ele esperava então que a humanidade vivesse nessa destruição, né, autofágica. E aí entra essa questão do satanismo, que eu acho que mencionada aqui pelo Richard, que é o seguinte: em vários poemas, eu não gosto muito disso, eu leio qualquer obra independente do autor. Então, por exemplo, eu escuto às vezes muito, até na verdade na minha casa, MPB, porque meu marido é músico, ele ouve MPB, de vários compositores de esquerda. Percy Shelley é um poeta que eu descobri que ele era do capiroto, porque eu gostava muito dele, eu gostava dos poemas, né? Então existem obras literárias que têm toda a licença poética que lhes é devida, né? E eu até acho que o Richard, né, o pastor Richard aqui, ele dá uma forçada na relação que ele faz, porque ele pega os poemas do Marx, que são claramente satânicos, são poemas satânicos, a literatura satânica do Marx, e diz que isso prova, né, que dá indícios de que o Marx era necessariamente um satanista. Eu acho que dá indícios de que ele era um cretino de ordem maior. Isso ele era, ninguém discute. Mas talvez isso não dê provas de que ele era um praticante de magia negra.
No entanto, esses poemas mostram com clareza que o desejo que o Marx tinha de destruir as coisas, de destruir as pessoas, de destruir os povos, de destruir a cultura, de destruir a religião, um ímpeto de destruição absurdo. E esses poemas estão lá, padre, na página 24, 21, 22, 24. Inclusive, o pessoal que se interessar por esse assunto pode comprar na Amazon um livro que tem esses poemas satânicos do Karl Marx. Está disponível na Amazon ali, né? Ou é Amazon, sei lá. Se chama Escritos Ficcionais. Dentro desse livro, que qualquer um pode comprar, existe um poema chamado, uma peça chamada Oulanen. Nessa peça que foi publicada em 1837, a gente vê referências claras que o Marx faz ao satanismo, né? Eu vou até separar um pedacinho aqui para ler para vocês enquanto o padre não volta. Olha só. O título... Ah, o senhor tem! Ah, que legal, que legal. É esse livro do capeta aí, pessoal. Isso aí vai atrair energias negativas para sua casa, padre. Então, As pessoas, eu com esses livros todos de Marx, devem pensar assim, é comunista. Pois é. Então, o senhor tá coberto de razão. Essa sanha destrutiva do Karl Marx é o fruto da árvore ideológica dele. E todas as suas ramificações, seja no comunismo da Ucrânia, no comunismo que invadiu a Polônia, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em Cuba, no México, no massacre que aconteceu, nos massacres da América Latina contra cristãos. Tudo isso é uma ramificação de um pensamento claramente satanista. E o que a gente poderia fazer a partir de agora, padre, eu não sei se o Instagram vai derrubar a nossa live. Se ele derrubar, eu vou deixar salva. Mas eu acho que a gente podia mostrar alguns dados, alguns relatos desses cristãos que foram perseguidos, para mostrar como o marxismo, que tinha a vontade de destruir a religião, não conseguiu destruir a religião, mas conseguiu destruir e matar milhares de cristãos. Eu posso começar falando de um desses casos? Tá. Só um parênteses, Ana. Fazendo assim uma linha histórica, né? Então, porque muitas pessoas talvez ficam um pouco confusas pensando, mas o que é marxismo, comunismo, né, socialismo? Então, temos primeiramente o marxismo, que depois vai dar origem, né, ao comunismo em dois ramos, o leninismo e o maoísmo, que depois vai então gerar o socialismo e o nazismo, né? Então essa é a linha que gera esse processo todo. E são países, às vezes, e são países concorrentes. Então, uma história que eu achei, por que eu separei essa história? Foi o fato de foram os nazistas que não prestam, foram eles que não prestam, que descobriram uma das prisões comunistas, onde, segundo os documentos do próprio Vaticano e relatos de testemunho oral, e documentos dos próprios nazistas sobre isso, inclusive, e também o relato do pastor Richard, do reverendo Richard, nazistas que invadiram as cadeias onde estavam inúmeros presos cristãos, descobriram enterrados 6.000 corpos que os comunistas tinham rebocado. Eles passaram um reboco por cima dessa quantidade enorme de gente. E dentro de uma dessas salas que os nazistas foram, digamos assim, abrindo, né, descobrindo, porque eles brigam entre eles, desde que se matam, que se envelhecem, eles se guerreiam até a morte, pelo poder, né, eles querem, quando conquistar o poder, você pensa, eles querem o poder para então estabelecer ordem e paz. Não, é por uma revolução permanente, que não tem fim. Então, os nazistas, quando descobriram essa sala, encontraram também o padre Zenão. Eu acho legal a gente citar esse caso, porque não é muito fácil. Eu tive dificuldade para encontrar essas informações em português, inclusive tive que recorrer às páginas do Vaticano. Aqui está escrito no livro do Dr. Richard, do pastor Richard, na página 74, padre Zainovich Kovalik. E, meu Deus, quanto eu procurei para saber se isso era verdade, né? Eu gosto de conferir as coisas do livro, né? Para ver se ele está procedendo corretamente. Então, eu descobri o Beato Zenão, que foi traduzido ficou assim, né? Beato Zenão Kovalik. E ele foi encontrado neste episódio crucificado, então com os pés e as mãos presos na parede da própria cela, com o estômago aberto. Dentro dele estava costurado o feto abortado,
e ele estava todo ensanguentado. O próprio filho teve dificuldades de reconhecer o corpo dele. E do lado estava a mãe, de quem a criança foi arrancada de forma cruel, assim, truculenta, para que fosse costurada dentro da barriga desse padre. Esta cena, que eu gostaria que as pessoas tentassem imaginar isso, essa é a prova imagética, é a prova material do satanismo por trás das práticas da doutrina comunista. Então, precisa você pendurar um cristão no formato de uma cruz e costurar um feto dentro dele para que você o mate? Não. Nem com o seu pior inimigo você precisa fazer isso. Bom, o Che Guevara fazia fuzilamento, não é? Ele emparedava e fuzilava. É uma coisa assim absurda, mas veja, do Che Guevara, que já era extremamente cruel, nojento, asqueroso, para este salto de crucificar as pessoas e costurar um feto, inclusive matou 3 pessoas para fazer essa cena. É óbvio que isso é satanismo. Isso não é apenas uma crueldade ou uma guerra, né, contra um inimigo. E por que um formato de cruz, né? Por que tanto desejo de blasfemar o tempo todo? O senhor tem alguns casos desses, padre, para compartilhar com a gente, que o senhor encontrou aí? Na página 89, vai aparecer algo muito interessante, que aí me ajudou assim, a entender todo esse cenário que você colocou, Ana. O Dr. Richard diz assim: posso entender que os comunistas prendam padres e pastores como contra-revolucionários. Mas por que os padres foram forçados a dizer a missa sobre excrementos e urina na prisão romena? Por que cristãos foram torturados para tomarem a comunhão com esses mesmos elementos? Por que a obscena zombaria da religião? Por que o sacerdote da igreja ortodoxa romã, prisioneiro dos comunistas na época, teve seus dentes arrancados um a um com uma barra de ferro para fazê-lo blasfemar? Os comunistas explicaram a ele e a outros. Agora a citação. O que os comunistas diziam, né, diante de todo esse quadro? Se nós os matarmos, vocês cristãos irão para o céu. Porém, não desejamos que sejam coroados mártires. Vocês devem primeiro amaldiçoar a Deus e então ir para o inferno. Então não é simplesmente torturar, querer o mal do outro, mas é fazer de uma forma que essa pessoa se perca eternamente. Então não é só uma preocupação, né, com a vida neste mundo, né? Então é que a pessoa realmente termine no inferno, né? Então isso é algo terrível. Mas eles nem acreditariam no inferno, né, supostamente, né? Então para que fazer com que uma pessoa morra blasfemando, né? Sempre qual que a o pessoa... fundamento? Tem um padre, né, muito conhecido aí, que, né, no Brasil ele costumava dizer: sempre que o ser humano tentou fazer o paraíso neste mundo, acabou no final fazendo o inferno, né? Então, aqui é uma cena do inferno, é algo terrível. Padre, eu separei, eu vou deixar o senhor encontrar alguns, mas assim, como eu não gosto que desacreditem das coisas que eu escolho para estudar, porque isso me dá um ruim, me dá um nervoso, e é isso aí que me motiva mais ainda. Como eu percebi que existiam pessoas contestando a autoridade do pastor Richard para falar sobre isso, primeiro que eu escrevi um artigo, que tem 15 páginas, que vai estar disponível depois para quem é aluno do clube. Vai estar disponível esse artigo para as pessoas compararem as análises que eu fiz aqui, outras referências bibliográficas. Mas o que eu queria mostrar especificamente é um caso que eu separei do livro do Richard, do pastor Richard, que eu vou comparar com o livro do Trotsky e com o Arquipélago Gulag. Ou seja, o livro de um protestante torturado, o livro de um ditador comunista, o livro de um dissidente que também foi torturado. E esse daqui, com reconhecimento internacional, ganhador de todas as devidas honras que merece. É a história de uma família que foi perseguida. Neste livro aqui, aparece na página 74, tá?
e diz o seguinte, olha, quando eu estava estudando para essa nossa conversa, eu tive que parar para engolir o choro várias vezes, e uma dessas vezes foi lendo essa história aqui que está na página 74. Na Rússia, está falando de um tal de Dr. Porfirivich, meu Deus, em russo, né? Ele tinha uma filha e um filho a quem ele criou na fé cristã. Naturalmente, eles tinham que frequentar escolas comunistas, que eram as únicas disponibilizadas na Rússia. Aos 12 anos de idade, a sua filha chegou em casa e disse que a religião é uma superstição capitalista e, portanto, já que estavam vivendo novos tempos, ela estava renegando a fé da família. E beleza. Então, esta menina, com apenas 12 anos de idade, renegou toda a tradição familiar e alguns anos depois veio compor o Partido Comunista e se tornou, inclusive, membro da polícia. Nessa história que tem nome, sobrenome, tudo certinho aqui, conta que ela foi a delatora da própria mãe. E aí a mãe foi presa, torturada durante o regime comunista. Nesta página eu encontrei um trecho que eu achei assim absurdamente lindo. Triste, porém lindo, né? Diz com palavras bonitas o sofrimento. A mãe, então, foi presa. Olha só, abre aspas. Sob o regime comunista, ninguém possui nada. Nem filhos, nem esposa, nem liberdade pessoal. O Estado pode tomar tudo isso a qualquer momento. Então, começa com essa história onde a filha denuncia a própria mãe e depois de um tempo, o filho se suicidou. O outro filho se matou e deixou uma carta. Quando o pai encontrou essa carta, fiquei assim, eu me embarguei quando eu estava lendo pela primeira vez. O filho escreveu: pai, tu me julgarás? Sou membro de uma organização comunista. Pediram que eu assinasse uma denúncia contra a minha própria mãe, porque ela é cristã e por isso contra-revolucionária. Eu assinei, portanto sou culpado pela prisão dela. Só que agora eles me pediram que eu também te espionasse. E a consequência seria a mesma, denunciar o pai para que ele fosse preso. Perdoa-me, pai, mas prefiro morrer, decidiu morrer. Essa foi a carta de suicídio dele. As pessoas leem essas coisas, existem verdades que são tão sérias que elas são postas em dúvida. Uma das estratégias dos movimentos revolucionários é propor coisas tão absurdas que as pessoas pensam, não, isso não vai acontecer, isso é impossível de acontecer, porque é um negócio extremamente absurdo. Aí eles vão lá, fazem aquele negócio absurdo, as pessoas contam que tal absurdo foi cometido, e aí a população continua a não acreditar. Não. Então, como isso é comum, eu peguei uma entrevista do Trotsky, que eu uso no curso antifeminista que eu dei para o Brasil Paralelo e que vai aparecer também no Clube Campanholo. São várias perguntas que são feitas a Trotsky depois que o regime comunista também já estava em derrocada, cometendo erros crassos na economia e na administração política, assim, umas barbaridades absurdas. Então começam a perguntar para ele sobre a educação de crianças. Lembre-se que aqui a denúncia é as crianças eram cooptadas contra seus pais. Aqui é um livro do Trotsky de esquerda, publicado pela editora esquerdista, eu não sei se é Iskara ou Iskra, né? Editora esquerdista, tá? O entrevistador pergunta: os sovietes expropriaram, ó a pergunta, os sovietes expropriaram a alegria e a infância e converteram a educação em um sistema de propaganda bolchevique? Aí a resposta do Trotsky: a educação mundana levada adiante pela República Francesa está impregnada até os ossos de propaganda, ou seja, admitindo que a educação comunista é como a francesa, pura propaganda. Ninguém pode negar que a educação fornecida às crianças soviéticas também é propaganda. Então eles dizem assim, nós vamos combater o cristianismo, nós vamos combater a fé, os religiosos, o padre Pedro, a deputada Ana, vamos combater essas pessoas porque eles são dogmáticos, porque eles fazem propaganda em vez de falar a verdade. E aqui está o Trotsky dizendo isso. Olha esse trecho. É verdade que não se diz nada às crianças soviéticas sobre pecado, ou sobre paraíso, sobre o céu. Nesse sentido, se pode dizer que estamos tirando das crianças a felicidade. Olha isto! Não tem aspas. Neste sentido, se pode dizer que estamos tirando das crianças a felicidade de uma vida após a morte. Não sendo especialista nesse assunto, eu não poderia avaliar a magnitude da perda. No entanto, as penas reais desta vida têm em nosso trabalho educativo certas prioridades. Aí, mais adiante, na página 88, ó, continua. Perguntam para ele sobre incesto, e ele diz que ele não quer falar sobre incesto, vê que pode um negócio desse. Na página 88, Trotsky,
É verdade que o sistema soviético ensina as crianças a não respeitarem seus pais? Lembrando que os pais foram denunciados pelos próprios filhos. Olha o que ele diz, que a educação que eles dão diminui a autoridade das velhas gerações, incluindo dos pais. Quando os mestres ensinam a teoria de Darwin e outras teorias materialistas, a autoridade dos pais está destinada a declinar. As crianças que se baseiam na autoridade oficial dos comunistas da escola são as melhores armadas contra seus próprios pais. Ok. Aqui, então, a gente está vendo que o Trotsky claramente confessou que os regimes comunistas fazem propaganda contra a própria família, né? Ana, E por fim... Oi? essa questão do darwinismo é interessante porque, né? Qual é a ideia está por trás? É onde só o mais forte e o mais cruel sobrevive. Né? Então, Sim, também, o Darwin aparece também, né, em algumas menções aqui. Aí, óbvio, né, padre, que amanhã vai estar em todos os jornais, né, que eu e o senhor somos criacionistas, achamos que o homem vem da Adão e Eva, e que crime absurdo que a gente cometeu, como nós podemos negar a ciência, que nós somos obscurantistas e que vamos praticar a Inquisição. Porque, inclusive, teve um comentário nas redes sociais sobre Inquisição, o senhor lembra? Que o senhor ia começar a Inquisição. Mas, bom, vamos lá. sim, Oi? as pessoas precisam conhecer a teoria do design inteligente. Quem é inteligente estuda design inteligente. Né? Ok. Antes de falarem da gente, né, padre? Vamos lá. Mas olha só, para concluir essa análise, eu peguei só um trecho aqui da página 74. E como eu queria mastigar isso para mostrar para as pessoas que um parágrafo do pastor Richard Wurmbrand tem um calhamaço de provas, eu selecionei esse outro pedaço que está na página 62 do Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, que inclusive um dos maiores livros de história da humanidade toda, esse daqui, que foi escrito por alguém que fez história por correspondência. E eu fico nervosa quando você está falando uma coisa que é verdade e as pessoas vêm com conversa de titulação universitária. Eu tenho os meus títulos, inclusive sou pós-graduada, e tenho também um diploma de deputada, que é bem difícil conseguir, mas eu fico nervosa quando essas conversas de diploma aparecem. Aqui na página 62, o Solzhenitsyn diz o seguinte: os sacerdotes, os padres católicos, os pastores, eram parte obrigatória da caçada diária. Suas cabeças brancas apareciam em todas as celas. Ou seja, quando os comunistas saíam para caçar pessoas a prender, o Solzhenitsyn está contando para gente que uma das prioridades era prender religiosos. Tipo, via uma freira, um bispo, um abade, via qualquer pessoa minimamente religiosa, senão eles prendiam porque isso era uma meta, como se fosse uma meta, né? Quando você tem uma loja, uma meta de vendas. Página 62. De maneira intensiva, apreendiam, aprisionavam, exilavam monges e monjas que tanto manchavam a vida russa pregressa. Os círculos ampliavam-se cada vez mais e, de repente, já estavam recolhendo simples fiéis leigos. Né? Começaram recolhendo os sacerdotes, agora já estavam recolhendo simples fiéis leigos, como essa família mencionada aqui. Gente velha, especialmente mulheres, olha os machistas aqui, né? Especialmente mulheres que tinham uma fé mais insistente e que por muito tempo, nas prisões de trânsito, nos campos de trabalho, também passaram a ser apelidadas de monjas. Então, olha só, eles prendiam as mulheres comuns, religiosas, e depois apelidavam elas de monjas dentro das cadeias de tortura. Inclusive, o Trotsky diz aqui no livro dele, que na verdade era uma entrevista, né, que um dos maiores inimigos da revolução era a religiosidade das mulheres. Porque os homens iam para a reunião do partido falar sobre comunismo, mas eles chegavam em casa e encontravam uma esposa fiel, né? Uma esposa crente. Continuando, na verdade, considerava-se que essas pessoas eram presas e julgadas não pela fé em si, mas por terem expressado suas convicções. A pessoa que acredita possuir a verdade espiritual deve escondê-la, inclusive de seus filhos. Olha, é uma referência que casa perfeitamente com a página 74 do livro aqui. Todos os religiosos recebem 10, a pena mais alta à época, né? Então, tá falando das penas de quantos anos podia ficar preso. Então, qualquer pessoa que fosse religiosa ficava 10 anos presa. Mais tempo presa do que um homicida, mais preso do que um terrorista que jogasse uma bomba na sede do Partido Comunista. Então, assim, claramente o ódio que esse povo tem dos cristãos é, assim, doentio. Agora eu vou deixar o senhor, eu tenho certeza que o senhor separou outras várias histórias que eu quero ouvir o senhor contar. Então,
uma história, né, do livro, o livro Negro do Comunismo, página 495. Fala, né, do que os comunistas procuravam fazer, né, ali ao longo da Semana Santa com as pessoas tementes a Deus, né? Quanto aos seminaristas, Turcano obrigava-os a oficiar nas missas negras que ele próprio encenava, sobretudo durante a Semana Santa na Vigília Pascal. Alguns desempenhavam o papel de meninos no coro, outros padres. O texto litúrgico de Turcano era evidentemente pornográfico e parafraseava de forma demoníaca o original. A Virgem Maria era referida como a grande prostituta e Jesus o imbecil que morreu na cruz. O seminarista que desempenhava o papel de padre deveria despir-se completamente, depois era envolvido por um lençol sujo de excrementos e lhe pendurava no pescoço um falo confeccionado com sabão, miolo de pão e pulverizado com DDT. Na noite que antecedeu a Páscoa de 1950, os estudantes em curso de reeducação foram obrigados a passar diante do padre e a beijar o falo, dizendo: Cristo ressuscitou. Então, assim, não tem como, né, uma pessoa temente a Deus olhar para ouvir isso e dizer assim: não, é simplesmente algo normal. Outro caso, 486. Um dos bispos grego-católicos, ordenado secretamente, preso durante 15 anos e que mais tarde trabalhou como operário, testemunha. Durante longos anos, suportamos em nome de São Pedro a tortura, os espancamentos, a fome, o frio, o confisco de todos os nossos bens, o escárnio e o desprezo. Então, suportamos em nome de São Pedro, o Papa, né? Beijávamos as algemas, as cadeias e as grades de ferro das nossas celas, como se fossem objetos de culto sagrados. E a nossa farda de prisioneiro era o nosso hábito de religiosos. Não havíamos escolhido carregar a cruz, apesar de nos proporem sem cessar uma vida fácil, em troca da renúncia a Roma. Os nossos bispos, padres e fiéis foram condenados, no total, a mais de 15 mil anos de detenção, a cumprirem mais de 1.000. Se os bispos amargaram na prisão... Não, peraí, tá bom. Né? 6 bispos. Isso é. Então, assim, são relatos chocantes, né? Então, não precisa a gente, assim, realmente pensar muito, a questão de sensibilidade humana, né? Olhar para tudo isso, isso tem que mexer conosco. Então, as pessoas que, né, idolatram Marx, né, o movimento comunista, com todos os seus desdobramentos, parece que hoje vivem assim hipnotizados, anestesiados. E é preciso sair da bolha, é preciso ler, é preciso ter honestidade intelectual, né? E olhar para tudo isso e ver realmente a crueza, né? E a mão do inimigo que está por trás de tudo isso. Porque não é possível a pessoa, né, na sua sã consciência, achar que isso é normal e que não é algo grave, entende? Sim. Padre, já que o pessoal está nos assistindo aqui, eu quero recomendar um outro livro. Inclusive, eu escrevi o prefácio, só escrevi esse prefácio porque eu não tinha tido a oportunidade de convidar o senhor para escrever esse prefácio, tá? Ah, olha aí, ó, do Padre é a edição antiga. A nova edição é essa que tem aqui escrito que o prefácio foi feito por mim, na verdade, para fazer justiça. Está aqui dentro do livro. O prefácio foi escrito por mim e pelo meu assessor parlamentar, Davi Amato, que é o mesmo que escreveu o pós-fácio do meu livro, Feminismo, Perversão e Subversão. Ah, e padre, antes do senhor chegar, eu estava conversando com o pessoal que quando a live encerrar e ela for para o feed, nós vamos sortear 3 livros para todos que comentarem embaixo da live, marcando um amigo, convidando um amigo para vir assistir. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, o seu fone acabou a bateria.
Eu acho que sim. Bom, vamos lá. Quais livros que a gente vai sortear? O livro do Marx e Satã, né? Então, eu vou sortear um livro meu, o livro que a gente vai estudar no Clube Campanholo no 4º mês, que eu acho que é lá em setembro, e também quero sortear um dos livros do senhor. Então, para o pessoal conhecer o seu trabalho, padre, eles vão poder escolher qual livro eles querem, né? Depois do sorteio. O senhor escreveu Fenômenos Preternaturais, Contracepção. Isso, ó. Então tem esse. Mostra a largura dele aí, padre, por favor. Olha só. Um baita livrão. Fala sobre eles, padre. Que esses padres medievalistas, eles não conhecem sobre o assunto, né? Então, então esse livro aqui, né? Eu sou um organizador, tenho um imprimatur do bispo e são textos muito ricos. Então, abordamos o tema, né, da existência, né, dos anjos, demônios, e damos, assim, então, o maior aprofundamento ao tema da demonologia a partir das Sagradas Escrituras, teologia, mística e ascética, magistério, discernimento, espiritualidade e vivência, né? Então, é um livro acessível, né? Podem ler sem medo, realmente, assim, aquilo que é, né, a nossa fé cristã, a partir das Sagradas Escrituras, a respeito de todos esses temas que dizem, que tratam do preternatural. Porque temos de onde vem essa palavra, padre? O que significa, assim? Isso. Temos a realidade natural, que é a nossa realidade aqui, né? Temos a realidade sobrenatural, que é, então, a realidade de Deus. E temos, então, uma realidade que é sobre-humana, né? Preternatural. Não chega a ser sobrenatural, está bem abaixo, mas, então, está um pouco acima da nossa realidade natural. Os anjos, eles têm uma ação preternatural, que o ser humano tinha no início, né, na criação, mas com o pecado ele perdeu os dons preternaturais. Que legal. Olha, esse livro do padre está à venda na minha livraria. Como ele é um livro enorme, que deu muito trabalho para o padre organizar, ele custa um pouco caro, mas está na promoção. Pelo que eu vi lá, está custando 80 e poucos reais. Mas aquele que vencer o sorteio poderá pedir que nós vamos mandar o livro que está na livraria Campanholo para o endereço da pessoa. Esses livros nós temos aqui, né, na paróquia da Serraria e também na livraria Catedral, que fica abaixo da Catedral Metropolitana, né? É aqui no centro de Florianópolis, né? Isso. Então o pessoal se alvoroçou bastante, dizendo que o senhor parecia que estava sendo um padre clandestino. Mas, na verdade, a gente sabe que o senhor tem o carinho e o apoio dos seus... Na polícia chama superiores, né? Não sei se aqui chama... dentro da ordem eclesiástica também. Mas, enfim, padre, também tem outros livros do senhor que podem interessar para as meninas, talvez, não é? Que é o livro sobre contracepção. O senhor poderia mostrar os outros livros para o pessoal poder escolher depois? Certo. Então, esse livro aqui, né, Contracepção, um perigo para o seu corpo, para a sua alma, né? Então, é um livro, primeira parte, com abordagem mais científica, mostrando o modo, né, de ação dos vários métodos contraceptivos, né? E, então, poucas pessoas hoje sabem, e poucos profissionais de saúde falam isso, né? Que a pílula tem um mecanismo abortivo. Que o DIU tem um mecanismo abortivo, né? Isso está na bula. Então, aqui eu reuni os maiores especialistas do Brasil, né, para colocar de forma bem acessível esses dados. Então, tem foto das bulas, toda a explicação, e depois uma parte mais do magistério da igreja, né? Como a igreja sempre entendeu esse tema a partir das Sagradas Escrituras, né? Então, é um livro bem acessível e bem completo, com a doutrina católica, né, de 2000 anos, a respeito do tema da contracepção. E antes que as pessoas digam, porque costumam dizer, porque são extremamente intolerantes, porque são extremamente preconceituosos, aqui o seu livro, a sua abordagem, é uma abordagem lá da Idade Média, meio dos recônditos da Idade Média, da Idade das Trevas. Muitas feministas hoje, padre, já estão fazendo vídeos na internet, conscientizando as mulheres para que elas não usem a pílula anticoncepcional. É lógico que é muito contrassenso uma feminista que defende o assassinato dos bebês estar preocupada com a saúde, com os efeitos colaterais de um remédio, né? Mas, enfim, até mesmo elas já estão chegando a conclusões semelhantes às que a igreja sempre indicou, e é por isso que eu costumo
dizer isso lá para os alunos do Clube Campanholo. Quem ler uma obra, quem estiver lendo uma obra clássica, uma obra consagrada, está sempre atualizado. Quem lê notícia tem que ler todo dia e ainda assim não terá lido o suficiente para estar a par do que está acontecendo no mundo. Então, esta é uma verdade que a igreja defendeu. Eu não vou falar em nome da sua igreja, porque eu não sou católica, mas o que eu entendo que todos os cristãos sempre defenderam, é que os filhos são uma bênção e não um fardo, e que é uma consequência natural do sexo que os filhos apareçam. Então, se existe alguma coisa antinatural, alguma coisa artificial, manipulada, forçada, obrigatória, ou qualquer outra coisa relacionada à família e à fertilidade da mulher, é justamente as tentativas de impedi-la de ter os filhos, e não as tentativas de fazer com que ela tenha filhos saudáveis. A fertilidade é um dom, não é um problema, né? Deus não criou o ser humano para no século XX dizer assim, vamos consertar o que Deus fez errado, né? Tem esse problema aqui da fertilidade, né? Não está certo. Não, né? Então, eu apenas, nesse livro, reuni uma parte mais que diz respeito ao magistério, a outra parte é especialista no tema, né? Ginecologistas, obstetras. Difícil de falar. Esse horário já começa. E aí, doutores em moral, em bioética. Então, os maiores especialistas hoje no Brasil a respeito desse tema. Então, é uma riqueza. Poucos padres falam sobre isso, infelizmente, né? Então, eu procuro antes agradar a Deus do que aos homens, e aquilo que é a doutrina, né, eu procuro ensinar, né? Então, é uma riqueza a gente ter, né, poder ter esse material em mãos. Padre, olha que legal. A nossa conversa aqui, eu vou deixar o senhor apresentar o seu último livro, que, na minha opinião, eu vou falar isso antes do seu livro. Muitas pessoas que me seguem aqui sabem que eu sou presbiteriana, nasci numa família de confissão pentecostal, Assembleia de Deus, não me identifico mais com aquela teologia, também não sou 100% presbiteriana, eu sou uma protestante, digamos assim, em essência, né? Eu estou sempre com dificuldades de aceitar certos catecismos na íntegra, como o próprio catecismo da Igreja Presbiteriana, que também tem que é uma igreja que batiza crianças. Então, algumas coisas bem semelhantes ao que os católicos praticam e até diferentes de outras denominações, mas enfim, esta nossa live, onde temos uma presbiteriana e um padre católico falando sobre um livro de um pentecostal, né? Eu acho que é uma mensagem de união contra um inimigo em comum, né? Que é o comunismo e todas as facetas pelas quais ele se apresenta, inclusive o próprio feminismo. E agora eu sei que o senhor vai mostrar um livro que o nome é uma gracinha, e aqueles que estão aqui, que me seguem, que são protestantes, que são evangélicos, não se ofendam com o padre, porque eu defendo a seguinte tese: o melhor católico é o bom católico, e o melhor protestante é um bom protestante. Então, se você tem uma convicção, faça o melhor possível. E eu acho que esse livro que o senhor vai apresentar agora cumpre essa função, e também está à venda lá na Livraria Campanholo. Fala aí, padre. Então, o nome é O Mínimo que Você Precisa Saber para Ser um Católico. O Catecismo em 60 Questões, né? Então, hoje, nós encontramos assim, um grande drama, né, na igreja, que as pessoas têm um desconhecimento da sua fé, né? Santo Agostinho dizia, só amamos aquilo que nós conhecemos, né? Então, a fé cristã é uma riqueza, é algo realmente assim que enche o nosso coração, enche a nossa alma, né? Então, esse livro, também sou organizador, são 60 textos que dão uma visão bem completa, né, daquilo que diz respeito a toda a nossa fé. E termina falando, então, de realidades assim, fundamentais. Por exemplo, tem um texto onde fala vida na graça, vida em estado de graça, quais as consequências dos pecados veniais, dos pecados mortais, um exame de consciência só com pecados mortais. Então, assim, aquilo que diz respeito ao nosso dia a dia, para vivermos, né, corretamente, da melhor maneira, a nossa fé. E tem um último, que é Queridos Padres, por favor, nos ensinem, que é um título de uma matéria que saiu há um tempo, né? Então, sobre vários temas, que as pessoas têm dúvida, perguntam, né? Então, aqui também eu sou, né, apenas o organizador, tornando isso acessível, né, às pessoas. Eu acho importante colocar.
entre as críticas, as pessoas colocaram assim, que absurdo, fica copiando o professor Olavo, tudo isso. É um nome bonito e, né, tenho admiração, sim, pelo professor Olavo e, né, pronto, falei. Porque é bonita para copiar, né? Outra coisa, padre, esse povo aí que criticou a gente. As pessoas que criticam deveriam ler o mínimo do Olavo. Pronto, Não, né? olha só, esse povo que criticou. Eu vi um povinho lá, uns Zé Mané, eles estavam falando as coisas assim, ó. Que eles sempre pegam nesse negócio, eles têm assim uma certa, com perdão da palavra, padre, uma turbação mental com o título. Então, eu fiz, e depois eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram, porque o pessoal começou a criticar no nível da intelectualidade, sabe? Tipo, não tem instrução para falar de assunto nenhum, os ignorantes. E esse pessoal, sim, 95% de esquerda. Depois, aqui nos destaques do meu Instagram, tem um link para você entrar no meu canal do Telegram. Depois eu vou postar lá no canal do Telegram uma lista de teses e trabalhos acadêmicos de esquerdistas, os caras do rigor científico, os bambambam da parada, que querem impedir os outros de falar porque não tem cientificidade. E eu vou só ler algumas teses destas aprovadas em universidades federais, padre. Fazer banheirão. As dinâmicas das interações homoeróticas na Estação da Lapa e adjacências. Mestrado em Antropologia na Universidade Federal da Bahia. A estética do funk carioca. Criação e conectividade em Mr. Catra. Doutorado em Sociologia. O cidadão, ele é doutor em funk carioca. Você pode realmente fazer qualquer pesquisa que você quiser. Realmente você pode, isso aí é seu direito. Só depois você não vem aqui falar com um padre, com uma vasta formação, com 2 universidades, que estudou em Roma, que ele não tem condições de conversar intelectualmente sobre qualquer assunto. Aí eu me irrito. Mulheres perigosas. Uma análise da categoria piriguete, mestrado em Sociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Erótica dos signos nos aplicativos de pegação. Multissemióticos em performance. Olha os nomes bonitos que eles botam, né, para as coisas deles. Íntimo especuladores de si. Mestrado em Linguística na Federal do Rio de Janeiro. Enfim, eu separei 12 desses. Depois eu vou colocar disponível lá no canal do Telegram para o pessoal baixar e poder se divertir. Nós temos que encerrar. Muito importante, porque assim, são grandes contribuições para a humanidade, né? Imaginou o que vai ser deste mundo se não ter esses trabalhos? Né? Realmente, pois olha... Para terminar, padre, eu quero passar mais uma informação para o pessoal que coragem vocês ficarem aqui até agora, 1h30. Jesus é bom. Esse livro aqui, O Diabo na História, e eu gostei, assim, conveniente para nossa live, porque o assunto é Marx e Satã, né? E o diabo da história ninguém mais é do que o Marx e os seus asseclas. Eu recebi esse livro de presente do próprio tradutor, Eupídio Mário Dantas Fonseca. O Eupídio Fonseca é um cara, assim, inteligentíssimo e queridíssimo. E quando eu estava estudando O Fim dos Ceausescu, que é um outro livro que eu tenho na biblioteca um tempo atrás, quando eu conheci os novos livros do Richard, uns 2 anos atrás, eu descobri que este livro existia, fiquei com vontade de comprar e depois acabei recebendo de presente. Aqui nesta obra, o Vladimir Tismaniano, que é o autor, ele faz uma referência na página 283 de que o marxismo é uma teologia política, capaz de alimentar uma ligação ardente e fanática da parte dos intelectuais ocidentais que se filiam a ele. Então, assim, esse pessoal que nos atacou, padre, eles dizem que religioso é dogmático, é fundamentalista, mas eles seguem uma cartilha. Nós, eu e o senhor, eu tenho certeza, nós temos convicção de estarmos seguindo um livro inspirado pelo próprio Deus. Supondo que nós estejamos certos, vamos dizer, de repente os caras estão certos. Supondo que nós estejamos certos e realmente esse livro seja inspirado por Deus, que legal, né? A gente acertou. Supondo que nós estejamos errados, não vai acontecer nada, porque não vai acontecer nada mesmo, né? Então a gente vai viver a nossa vida com saúde, com amor pela família, com respeito pelos idosos, cumprindo os 10 mandamentos, vamos ser felizes. Agora, esse povo, eles seguem com a mesma convicção religiosa que nós seguimos a nossa religião que vem de Deus, ou da nossa cabeça imaginária, não importa, mas ela tem uma origem superior. Eles seguem, segundo o Tismaniano diz pra gente, uma religião civil, uma religião política. Então, para encerrar, eu quero que você dê uma olhada nesses livros depois.
Se você se interessou por esse assunto, eu quero ficar bom nesse assunto. Não pense jamais em escrever um livro sobre como o marxismo é uma religião ou sobre a religião. Não fique perdendo seu tempo em escrever sobre isso, porque já existe o melhor livro do mundo, que é esse aqui, A Fé Revolucionária. Também tem esse que eu acabei de citar, O Diabo na História. E para encerrar, eu vou citar um trecho desta obra, porque ela custa R$ 450. E o pessoal que está nos assistindo certamente não vai ter grana para comprar, né? Torturado por amor a Cristo. Eu vou ler 2 trechinhos de tortura daquela época. Diga. Né, aproveitando que você está falando dos livros, também gostaria de sugerir, né, alguns que estão na sua biblioteca, né, na sua livraria. Diga. O Guia Politicamente Incorreto do Comunismo. Né? Então, é um autor que também vai trazer alguns elementos dessa realidade do envolvimento de Marx com o ocultismo. Né? Então, é um livro bem fácil, bem acessível. Como isso hoje está de maneira concreta, né, em nosso meio. O Livro Negro da Nova Esquerda. Muito interessante. É um livro que né, você conhece. O Comunista Exposto. Então, esse livro aqui, né, na página 306, tem as metas comunistas atuais. 45 metas comunistas. É deixar o cabelo em pé. Né? Marxismo Desmascarado. Muito interessante também. Né? E esse livro aqui saiu recentemente, é um livro bem acessível, bem introdutório. Marxismo, uma ideologia atraente e perigosa. Né? Então, quase um resumo de tudo aquilo que nós conversamos nesta noite, né? Mas realmente uma grande riqueza. Esse aqui é A Ordem Natural. É o ensino da igreja a respeito, né, de alguns temas que diz respeito à doutrina social da igreja. Né? Então, a igreja não aprova, né, o comunismo, há uma série de documentos, né? E esse livro aqui ajuda também, então, a discernir o que é uma coisa, o que é outra, e como a igreja, né, é muito firme, muito atenta àquilo que está acontecendo, né, na nossa sociedade. Padre, isso era uma pergunta. Eu já ia encerrar a live e ia esquecer dessa pergunta. Porque as pessoas ficaram chocadas. Como assim um padre anticomunista? Eu me pergunto o contrário. Como assim um padre comunista? Existe realmente alguma decisão do concílio, de algum concílio, do magistério, algum documento, alguma sanção para o católico que se diz que se filia a um partido, por exemplo, um partido abortista, um partido comunista? Então, como eu imaginava, né, que você fosse fazer essa pergunta, então eu tenho assim, uma relação que eu vou colocar bem breve. Né? E, então, o marxismo, ele é um dos temas que mais a igreja se manifestou, né, emitiu condenações e tudo isso. Por exemplo, desde de Pio IX, saíram uma série de documentos condenando o comunismo. Só vou citar o ano, depois, né, cada um pode ir buscando os documentos. 1846, 1949, 1854, 1863, 1864. Depois, Leão XIII, 1878, 1991, 1884, 1891. Só textos, documentos, né, chamando a atenção, advertindo. Depois, Pio IX, 1931, depois, no ano 37, Pio XII, 1949, 1958, João 23, né, teve um pontificado bem curto, mas, né, há 2 textos fundamentais sobre o comunismo. 1949 e 1958. Desculpa, 1959 e 1961. Paulo VI, né, 3 intervenções, 1964, 1965 e 1971. Então, cada uma dessas datas é um documento que foi publicado. Né? No catecismo, bem, isso aqui é uma riqueza que nós temos, né, na Igreja Católica, porque quando um padre diz uma coisa, outro diz outra, bem, para onde é que a gente vai? Né? Qual que é a fé da Igreja? Está aqui. Né? Está aqui. E no catecismo, no número 2424, diz... 2000...
2425. A Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas aos tempos modernos, ao comunismo e ao socialismo. Então, assim, catecismo recente, né, que reúne todas estas intervenções do Vaticano. Mais um documento. Bem, antes de Marx lançar o Manifesto Comunista, em 1848, 2 anos antes, Pio IX já havia se manifestado, né? Então, isso está num livro volumoso chamado Denzinger, que reúne todos os documentos, né? Número 2786. Mas aqui eu gostaria de chamar, então, a atenção para um documento que é um decreto contra o comunismo, que é um decreto de excomunhão, né? Está no Denzinger, número 3865, onde diz assim, são 4 questões. É permitido aderir ao Partido Comunista ou favorecê-lo de alguma maneira? Não. O comunismo é, de fato, materialista e anticristão. Embora declarem, às vezes, em palavras que não atacam a religião, os comunistas demonstram, de fato, quer pela doutrina, quer por suas ações, que são hostis a Deus, a verdadeira religião e a Igreja de Cristo. Ele vai falar também, então, sobre livros, pessoas que professam, né, fiéis cristãos, que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo, sobretudo os que defendem, propagam, incorrem pelo próprio fato como apóstatas da fé católica, na excomunhão reservada de modo especial à Santa Sé Apostólica? Sim. Né? E aí o Papa Pio XII assinou, né, no dia 30 de junho, né, daquele mesmo ano. Depois houve mais uma manifestação do Santo Ofício na época, falando de filiar-se, católicos filiar-se em partidos comunistas. É permitido, a pergunta, é permitido aos cristãos católicos, ao elegerem os representantes do povo, darem seu voto a partidos ou candidatos que, mesmo que não proclamam princípios contrários à doutrina católica e até reivindicam o nome de cristãos, apesar de se unirem de fato a comunistas ou apoiarem sua ação? Não. E aí faz referência, né, ao documento anterior que eu li. Então, o catecismo, como eu vi, né, tem presente, de forma bem breve, a doutrina, compêndio doutrina social da Igreja também, né, tem 2 números a respeito disso. O Concílio Vaticano II publicou um documento chamado Constituição Pastoral Gaudium et Spes. No número 21, trata desse tema, onde nas notas de rodapé está todos os documentos que a Igreja já tinha tido se manifestado contra, né, o comunismo, o socialismo. E aquele primeiro decreto que eu li lá no início, que é contra o comunismo, isso se encaixa dentro do Código de Direito Canônico, número 1364, quando fala dos apóstolos da fé, os hereges cismáticos, que incorrem em excomunhão. Então, esse quadro, segundo, né, todos os grandes, a maioria, os grandes, né, no direito canônico, se encaixa dentro dessa realidade aqui mesmo, né, de excomunhão. Então, ou seja, né, eu preciso me confessar, né, para voltar a comungar, eu realmente preciso, né, me arrepender e dizer, olha, né, não compactuo, não aceito, né, algo que vá contrário, que seja contrário, né, à fé da Igreja, ao magistério, né? Agora, se tem um ou outro padre, não é assim, tal e tal, bem, ele está respondendo por ele, né, não pela Igreja. Todas essas referências que eu fiz de forma bem rápida, tudo isso, né, depois pelo número, pelo ano, ou até mesmo posso passar para a Ana, né? Vocês podem ter acesso, bem fácil. Você fez uma lista disso, padre? Tudo. Tá, então o senhor pode depois me mandar o PDF, eu vou botar no nosso canal do Telegram, tá? Para quem não prestou atenção antes, vai nos destaques, clica ali no Telegram, porque tem o link para você acessar. Padre, só para a gente terminar a live, hoje, exatamente no momento em que a nossa live começou, nós abrimos o carrinho para vender o Clube Campanholo. Até o momento, 30 alunos já se matricularam. E eu estou lembrando isso porque somente nos próximos 3 dias a gente tem o preço de pré-lançamento. Depois, o preço vai subindo progressivamente dependendo de cada lote, tá? Então, são apenas 12 vezes de R$14,90. E você vai estudar com pessoas como o padre,
Também o professor Aramis de Barros vai participar do mesmo mês que o padre, que é o mês sobre marxismo, ocultismo. Depois a gente vai ter um mês inteiro só sobre perseguição religiosa. Temos professores convidados de todo o país, então, sério, pessoal, é o melhor preço da internet. Vou deixar vocês pensarem aí, compararem os preços, eu tenho certeza que vocês vão voltar para o Clube Campanholo. No ano passado foram 3.000 alunos, 3.100 matrículas até agora, foram 3.100 matrículas. Então não fique de fora, porque as vagas também não são ilimitadas. Como é um clube, a gente tem que atender os alunos. Quando chega num determinado número de vagas, a gente fecha, tá bom? E aproveite, porque agora você vai entrar nos grupos e interagir com os outros colegas. Pessoal, basicamente é isso. Eu queria poder ficar mais tempo com vocês, mas já faz 1h40. Ninguém mais aguenta eu e o senhor, né, padre? Daqui a pouco o pessoal vai virar tudo ateu só de olhar para nossa cara. Então, eu gostaria que o padre dissesse suas últimas palavras, se ele quiser fazer mais uma oração, se quiser deixar as redes sociais ou qualquer coisa que o senhor fique à vontade, porque eu já estou até ficando sem voz de tanto falar. Então, quero dizer que eu, né, conheço a Ana já há um tempo, né? Na época que ela tinha aquele canal no YouTube, Vlogoteca, onde ela fazia resenha de livros. E tenho, então, assim, um grande carinho pelo Tiago, né, pela Ana, pela Catarina. Sempre que possível, nós, né, nos encontramos, conversamos, partilhamos leituras, nossa caminhada cristã. Então, esta live, né, não foi em nenhum momento pensada, né, como alguns órgãos de imprensa colocaram aí, né? Algumas pessoas também estavam criticando como uma live que fosse ter conotação política, tudo isso. Não, é uma live histórica, ver fatos concretos, situações precisas, né, que hoje nos afetam. Então, a Ana, ela tem realmente as suas atribuições no parlamento catarinense e eu tenho as minhas como sacerdote, né? E nós nos entendemos, respeito, né, as nossas autoridades, né, civis e como cristão temos o compromisso de rezar por elas. Não imaginávamos que a live fosse tomar essa dimensão. O que nós fizemos foi apenas, né, divulgar uma arte. A apresentação de tal livro e o livro que tinha... e o nome da live tem um dos títulos, né, do autor, né, do autor que nós aqui então conversamos. Então, não foi nada de criar revolta, confronto, não. É realmente estudo, né? Então, apenas divulgamos a arte, depois tudo que foi surgindo, né, na imprensa, debates, críticas, nós ficamos em silêncio, né? Por conta deles. Então, a maioria das coisas foram especulações. A Ana tem, né, a sua vocação, eu tenho a minha, e nós nos entendemos muito bem. E está muito claro que, né, nós podemos ser amigos, né? E as pessoas acham uma coisa inadmissível, né, o padre ser amigo de alguém que hoje exerce uma função pública, né? Então, não tem problema, né? E, antes de tudo, somos amigos. E pensamos essa live mesmo como uma conversa de dois amigos, né, sobre literatura, sobre livros, obras realmente que nos chamaram a atenção, né? Gostaria de terminar fazendo referência a este homem aqui, chamado Van Thuan. Então, é um caso bem parecido, né, com este pastor, onde ele ficou, então, também durante vários anos, né, no cárcere, e um cristão católico não consegue sobreviver sem a missa, né? Então, ele celebrava a missa com 3 gotinhas de vinho e uma de água na mão, né? Então, é um testemunho muito bonito. E ele escreveu vários livros, um deles é esse daqui, bem breve, 5 pães e 2 peixes, né? Então, também fica aí com uma sugestão, né, principalmente, né, para os católicos, de também conhecer mais a igreja que é perseguida. O demônio odeia a igreja, então ele não vai ver se é católico, protestante. Sendo cristão, ele, né, ele vai realmente, né, perseguir, né? Bem, Ana, eu acho que é isso, né? Fico muito feliz, muito grato também por esse convite, né? E é uma alegria poder contribuir um pouquinho, né, com este
né, com essa formação que você tem, né, tem realizado, que envolve vários âmbitos, né, da família, né, de história e tudo isso. Então, é realmente uma riqueza nesse sentido, né? Padre, estou comprando esse livro. Uma coisa também que Peixes antes que acabe. eu acho que é importante também colocar o seguinte, gostaria de sugerir um curso gratuito que vocês encontram na internet, do padre Paulo Ricardo, chamado Marxismo Cultural. Eu já fiz. Então, ele tem 6 vídeos, né, explica como a gente chegou nessa situação que estamos hoje. Então, quem está um pouco deslocado tudo isso, pode começar por aí, né? Sobre a questão do ministério também, que, né, fizemos referência no início da live. Então, existe um site da Associação Internacional de Exorcistas aqui, né, um site em português, chamado AIE, que é a abreviação de Associação Internacional de Exorcistas, aiebrasil.org, né? Ali você encontra vários materiais de formação, de estudo. Muito bem, Ana. Obrigada, padre. Meu marido já está batendo na porta, dizendo que eu estou trancada com outro homem aqui, fazendo barulho já. Muito obrigada por tudo, por o senhor estar com a gente. Deus abençoe seu trabalho, sua vocação. Conte sempre comigo como sua amiga. E por vários momentos nessa live eu até me esqueci que eu era política. Estava falando com o senhor apenas como cristã. Aliás, eu acho que eu vou viver não sei quantos anos na política, ainda não vou me adaptar muito bem a pensar como uma. Então, muito obrigada. O senhor confiou muito em mim por ter aceitado estar aqui comigo. Ore sempre por mim. Dentro da sua confissão, tenho certeza que o senhor fica rezando para eu virar católica. Não tem problema, pode rezar. Muito obrigada de todo o coração. Deus abençoe o senhor. Um beijo. E o pessoal não esqueça do sorteio depois. Deus abençoe, uma boa noite e até uma outra oportunidade. Deus os guarde.